Né, eu voltei aqui, eu coloquei o meu dedinho ali no vídeo e sem querer ele desligou. Na verdade, esse vídeo meu aqui, ele vai ficar em três partes, porque tem uma parte que eu comecei a gravar ontem e chegou gente e teve uma ligação no meu celular e quando eu fui atender, eu tinha que atender, não tinha como não atender. E esse vídeo tem chaves importantes, informações importantes, eu não vou deixar de postar ele, né? Mas nos três vídeos, deixa o seu like, dê o seu joinha, né? E nós vamos continuar aqui, porque aquele vídeo parou aqui, mas eu vou continuar, né? Falando aqui. A gente estava falando sobre isso, sobre mostrar os seus erros, mostrar as suas mazelas, né? Escancarar, expor as suas feridas, porque a gente só consegue a cura quando a gente abre a ferida. Então, quando a gente mostra a ferida para o médico, ele pode entrar com o remédio correto, né? E aí é isso aí, então, a importância de você preservar o seu nome para que venha autoridade sobre a sua vida, né? Porque muitas vezes você é uma pessoa que tem uma posição, tem um cargo, mas não tem autoridade, né? A gente vai ver que em vários lugares lá na Bíblia a gente vê que a autoridade, por exemplo, lá no caso de Daniel, tinha o rei, tinha Daniel, a autoridade estava com Daniel. No caso de Paulo, tinha lá as- os generais lá que julgavam ele, mas a autoridade estava nele, não estava nos generais. Então a gente já aprende aí que não são as posições que nos dão autoridade, né? Mas quem nós somos na terra para sermos reconhecidos no céu. Então o céu precisa te reconhecer, o céu precisa conhecer o teu nome, assim como conheceu o de Jesus. O céu precisa saber quem você é, né? E os demônios precisam saber quem você é e precisam te respeitar. E os anjos precisam saber quem você é e precisam se submeter a ti, né? Não a você, porque a Bíblia vai dizer que os anjos, eles são ministradores de Deus. Eles são ministradores, está coçando meus olhos, espera aí. Os anjos são ministradores do Senhor à disposição nossa na terra. Mas a gente nem sabe usar isso, né? Por quê? Porque ainda não temos essa autoridade. Então eu te convido a ter essa ousadia de expor os seus erros, expor os seus traumas, medos, decepções, consertar o seu nome, pagar suas dívidas, pedir perdão às pessoas que te veem com maus olhos, né? Porque o mais difícil é a gente reconhecer a nossa prepotência, a nossa arrogância, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo, através desse vídeo, vai mexer dentro do seu interior. Vai virar uma chave em você e você vai conseguir, né, dar os passos que você precisa dar para receber essa autoridade do céu, né? E aí a gente vê sobre o poder da palavra. Nossa, nome e palavra. O poder da palavra. O que eu tenho falado. O que eu tenho falado. As minhas palavras têm sido para edificação? Você sabia que a primeira pessoa que come do que fala é você mesmo? Tem muitas pessoas que eu tratei, que eu aconselhei no trabalho de aconselhamento, né? Eu tratei assim, ouvindo, né? No trabalho de aconselhamento, que sempre eu perguntava, se você tivesse que comer as suas palavras, como estaria o seu estômago? Né? Então aí a gente vai lá no livro de Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 20. Vai falar assim, ó, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Uau! Então, muitas vezes você está passando aí por problemas digestivos, problemas no seu estômago, mas você precisa ver o que você está comendo, o que você anda falando, mulher, o que você anda falando, homem. E muitas vezes nós queremos ter a autoridade do céu falando morte, falando de forma negativa. A igreja deixou de usar a palavra profética. A igreja deixou de usar a palavra que impulsiona, que ativa, que manda para cima. E começou a usar a palavra que bate, que discrimina. E muitas vezes nós aprendemos com a própria igreja, com as próprias denominações, a sermos pessimistas, a sermos murmuradores, reclamões. Eu lembro que quando eu congregava na zona rural, que eu morava lá,
Os pastores tinham que se deslocar aqui da sede, da cidade, para poder ir até onde a gente estava. E eu tô te falando uma verdade que eu, como uma simples membra, eu observava. Eu nunca vi um dos líderes enviados lá chegar lá e dizer que amou estar lá, que amou fazer a obra de Deus. Eu sempre vi eles reclamarem da estrada, do trajeto, do cansaço do trabalho, né? E aí depois no finalzinho tentam cobrir o que falou, dizendo assim, mas a gente vem por amor. É como se eu chegasse na sua casa e dissesse, eu tive uma experiência disso, né? Eu vou até contar, partilhar com vocês aqui, que eu acho que eu não contei essa experiência para ninguém. Eu morava na zona rural e a minha mãe mora em Cuiabá. Então a minha mãe veio de Cuiabá, chega aqui em Pimenta, tem que pegar um ônibus até Espigão. Vocês já sabem que em Pimenta para Espigão às vezes é demorado o ônibus, às vezes as lotações não tem, né? Às vezes cobram caro as lotações. É dificuldade para chegar até Espigão, quem vem de ônibus. E aí minha mãe chegava aqui, ainda tinha que chegar ali na rodoviária, 2 horas da tarde, tinha que ficar um tempo parado aqui, né? E chegar ali na rodoviária 2 horas da tarde e pegar aquele ônibus lotado. É, ônibus de zona rural, vem gente com galinha, com porco, com pintinho, com ração, vai tudo pendurado. E a minha mãe veio bem na época de pagamento de leite. Menino. Minha mãe falou que veio um monte de gente montado nas rações. Ela veio com 2 crianças no colo para ajudar as mulheres que estavam cheias de criança, veio gente em pé no ônibus. Eu só sei que resultado. O ônibus chegava lá onde eu morava por volta das 5 horas da tarde, 5 e pouquinho, 5 e meia. E eu fui toda feliz receber a minha mãe. E quando ela desceu daquele ônibus, aquela mulher estava furiosa. Aquela mulher disse para mim assim, nunca mais eu venho nesse lugar. Por que que você mudou para esse fim de mundo? Deus me livre. Cara, eu esperava receber um abraço da minha mãe. Eu esperava que a minha mãe fosse descer e ficar feliz em me ver. Mas ela olhou para as dificuldades e não olhou para mim. Hoje eu compreendo, mas no dia ela me machucou muito. Eu chorei muito e eu desejei muito que ela nunca mais voltasse lá onde eu morava. Sabe? E eu me senti muito culpada também por morar naquele lugar e não agradá-la. Sabe? Eu sofri dores tremendas, internas, dores emocionais, né? E isso eu recebi de líderes também. Às vezes eu tava lá, né? Quem mora em zona rural, de vez em quando que aparece um pregador novo. Sempre é aquelas mesmas coisas que estão ali, né? E a gente congregando, e os irmãos que pregavam. Aí quando ia alguém novo, a gente ficava assim, uau, vai vir alguém novo, nós vamos receber, nós vamos receber. E aí a pessoa pega o microfone, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que apesar da estrada ruim, muito buraco, né? Eu ter trabalhado cansado, eu ter ficado estressado durante o dia, enfrentado o corre-corre do dia a dia, né? Mas eu vim para a honra e glória do nome do Senhor. Nossa, você fez uma viagem pelo cansaço da pessoa. Você fez uma viagem pela estrada ruim. Você fez uma viagem aí quando você é para receber, você já fala, cara, a obra de Deus é muito ruim. A obra de Deus é cansativo. Eu vou ter que trabalhar o dia todo e ainda vou ter que enfrentar a estrada ruim para pregar para os outros. Vou nada, mas não vou mesmo. Então, sem pensar, às vezes, sem perceber, muitos líderes têm levado murmuração para os fiéis, né? Muitos líderes, Dirley, eu não posso partilhar do meu cansaço? Pode. Eu amo a obra de Deus, eu trabalhei o dia todo. Eu vim pregar para vocês, mas eu posso dizer aqui para vocês, eu não estou cansado, porque eu prego um Deus que me renova. Então eu vim de lá aqui, falando com Ele, e Ele foi me renovando, Ele foi me restaurando, Ele foi trazendo a energia que eu perdi, mas eu cheguei aqui cheio da graça de Deus, porque esse Deus que eu prego é um Deus vivo, é um Deus que renova, é um Deus que restaura, é um Deus que faz em mim para depois fazer em vocês. Uau! E muitas pessoas
às vezes até fala, porque eu falo muito de um ministério chamado Mevan, que é um ministério do apóstolo Luiz Hermínio. Eu nunca ouvi um pregador do ministério Mevan reclamar do ministério. Eu nunca ouvi pregações na internet. Pega aí um vídeo. Tem vários pastores. Tem Juscelio, tem Alexandre Muragava, Juscelio de Souza, Alexandre Muragava, tem o Natan Batista, né? Quem mais? Tem o Luiz Hermínio, tem o Jackson de Aquino, tem a pastora Roseli, eu esqueci o Balbinotti, Roseli Balbinotti, né? Vanes Ricardo, acho que é Vanes Ricardo, eu não lembro o sobrenome do pastor Vanes, né? Mas eu nunca vi nenhum dos pastores do Mevan reclamarem que estão cansados. E estão cansados? Claro, a obra cansa, a obra tem peso, a glória de Deus tem peso. A glória de Deus tem peso. A glória de Deus tem esmagamento. A glória de Deus tem Gólgota. Você andar no caminho de Deus tem tudo que Jesus passou. Jesus foi aniquilado. Jesus foi humilhado. Jesus foi rejeitado. Jesus entrou no Gólgota para orar até suar sangue. Jesus entrou num processo de cruz onde ele foi pregado. Tem. Mas eu nunca ouvi da boca de nenhum deles que eles estão cansados. Então eu acredito que esses sim receberam os chamados. Porque a Bíblia diz: vim, tomai o meu jugo que é leve e suave. Se o seu jugo está pesado, se a obra está pesada, ou você está fazendo ela de forma errada, não é a de Deus, é a sua obra, ou você não tem o chamado. Porque se Deus te chamou e vai depositar o peso da glória em você, é porque Ele vai te preparar para suportar. Ele vai colocar fundamentos em você. É como se Ele colocasse um alicerce firme de rocha para que você suporte o peso da glória. E você vai conseguir fazer o seu chamado de forma mais suave, de forma mais leve. Sem murmuração, sem esmagamento, sem passar para as pessoas as dificuldades que você está tendo, né? Porque senão ninguém vai querer te acompanhar. Se Jesus falasse: ai meu Deus, o Gólgota foi tão sofrido, meu Pai, só eu sei o quanto doeu. Ninguém queria seguir ele, né? Ele suportou. A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele foi em silêncio, né? Ele sofreu o esmagamento para que o azeite fluísse para mim e para você em silêncio. Então nós temos que ter sabedoria para levar o evangelho de Cristo. Amém? Porque em momentos nenhum eu vejo Paulo reclamar. Paulo, ele fala que aprendeu a ter fome. Ele não reclama. Porque eu tenho que fazer jejum agora, eu tenho que passar fome. Ele não reclama. Ele aprendeu a ter fome. Ele recebeu tudo como ensinamento. É diferente. É diferente. Então, se você quer autoridade, aprenda a zelar do teu nome. Aprende a zelar daquilo que você fala. Porque a primeira pessoa que vai se abastecer é você. Das suas palavras e de quem você é. O seu nome diz quem você é. As suas palavras diz quem você é. Porque não adianta nós pregarmos um Deus tão bonito, tão santo, que salva, que cura, que liberta, se nós não deixamos Ele fazer a obra em nós. Por isso, muitas vezes, as pessoas que nos seguem não conseguem alcançar esse lugar de transformação, porque não vê em nós seres transformados. Muitas vezes nós não conseguimos que as pessoas que nos seguem sejam transformadas, porque nós ainda não somos transformados. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Você muda mais o lugar onde você vive, mudando você, do que tentando mudar os outros. Isso foi o que eu aprendi com o Evangelho de Jesus Cristo. Né? Eu me coloquei em submissão. Eu era professora, eu dava aulas. Cheguei aqui em Espigão, nem tinha professora de espanhol aqui ainda. Eu fui a primeira a chegar com um diploma de professora de espanhol, né? Eu sou formada em letras, português, espanhol e literatura,
né? Tenho aí uma pós-graduação hoje em psicopedagogia. Tenho um marido índio, né? É um estrangeiro dentro de casa, né? De uma outra mentalidade, uma outra cultura. E tenho um filho, que é da união minha e dele, que é um filho de branco com índio, né? E, e eu sou casada, já tenho há 13 anos. Minha família não veio perfeito. Nós temos choques de cultura, choques de conhecimentos direto, né? Mas a gente gerou um filho lindo e a gente luta pela nossa família todos os dias. E a gente busca, né, corrigir os nossos erros. E a gente busca acertar mais e errar menos, né? E Deus me tirou desse lugar de ser uma professora, de ser bilíngue, de ser a pam pam pam, sabe? De ser a mulher, a cara, cheia de titularidade, cheia de diplomas. E me desceu. Me desceu do salto, né? Hoje eu não dou mais aulas, né? Aprove a Deus se um dia eu vou voltar a dar aula de novo, né? Eu não dou mais aulas. Hoje eu fico em casa, eu tô aprendendo a ser submissa ao meu marido. Eu tô aprendendo a deixar ele ser o cabeça, né? E eu ser só o pescoço, né? Eu tô aprendendo a deixar ele governar as finanças. Eu tô aprendendo, tudo é um aprendizado e eu me submeti a esse recurso de Cristo para que eu possa ter uma família saudável. Porque enquanto eu tava no ápice, eu tava sendo a cabeça, o meu marido tava no lugar que não era o dele. E eu estava num lugar que não era o meu. E aí a gente estava gerando um filho adoecido, né? Família ferida, filho doente, né? Então, ou família doente, filho ferido, mais ou menos isso que é o nome de um livro do Alcione Almeric, né? Que eu li. Então, a gente foi tratado, lapidado por Deus e a gente está entrando nesse lugar em Deus de submissão ao esposo, porque a minha primeira autoridade espiritual é o meu marido. O meu marido tem o poder maior de pôr a mão na minha cabeça e me libertar de todas as correntes malignas, de todas as correntes do engano. Ah, mas o meu marido não é crente, mas é a autoridade e é o governo que Deus estabeleceu na sua vida em primeiro lugar. E depois tem os pais, os parentes mais próximos, e aí vem a autoridade eclesiástica. A autoridade eclesiástica, ela só entra na minha vida para ela me ajustar e me alinhar com os propósitos do céu. Né? Então, a autoridade eclesiástica, ela entra na minha vida para me mostrar os direcionamentos que eu não vi ainda. Então, muitas vezes, eu mesmo cheguei no evangelho brigada com minha mãe, com os meus irmãos, com as minhas famílias. Eu queria parente longe. Parente, para mim, quanto mais distante, melhor. Que aí se mete menos na minha vida, sabe? Se mete menos no que eu faço. E eu que me lasco com a minha vida. Não quero ninguém apontando o dedão para mim. Era assim que eu era. E hoje não, hoje eu ouço os conselhos da minha mãe, né? Por mais que os conselhos dela, às vezes, lá em Cuiabá, porque ela mora em Cuiabá, né? É um conselho assim, que às vezes é para uma cidade grande, né? Um contexto maior e às vezes não se encaixa aqui, porque nós estamos em outro estado, né? E as leis são diferentes, a forma é diferente, né? Então às vezes ela vem me colocar um ensinamento de lá e eu falo, mãe, aqui não é assim, né? A mãe aqui é diferente, aqui essa coisa não funciona dessa forma. E eu vim de um contexto grande e tô aqui num contexto menor, aprendendo a ser menor, né? E para mim tudo tem um propósito de Deus e Ele tá me dirigindo, Ele tá me direcionando, Ele me trouxe até aqui e a hora certa de sair daqui é Ele que vai dizer também. Eu sonho, né, com o Ministério Mevan, ou em trazê-lo para cá, ou em eu ir até ele, né? Eu e a minha família, a minha casa, irmos até Itajaí, que é em Santa Catarina, onde é a sede deles, mas eles têm alcançado todo o Brasil. Mas o evangelho que eles ministram é um evangelho de amor, é um evangelho de fogo, é um evangelho onde eu consigo ver a presença manifesta do Deus maravilhoso, do Deus Altíssimo, né? E eu admiro muito o ministério. Amém? Até se vocês quiserem conhecer, é só pesquisar aí nas redes sociais, né? E eu findo aqui a palavra de hoje, né? Para que você zele do seu nome, para que você zele da sua palavra, para que você possa colher os frutos.
né? Não é você zelar do seu nome, da sua palavra para os outros. Não. Jesus não tem problema com o pecado. Jesus tem problema com o engano. Jesus, ele não tem problema em você ser o que você é. Ele tem problema em você querer ser o que você não é ainda. Então, né, devagarzinho, eu sei que com a ajuda dele você vai conseguir limpar o seu nome. Você vai conseguir limpar a sujeira que você fez. Você vai conseguir se perdoar. Você vai conseguir perdoar as pessoas que te machucaram. Você vai conseguir entrar nesse lugar em Deus, esse lugar de refrigério, esse lugar de profundidade. Porque as águas tranquilas, a paz, a harmonia, a tranquilidade está em águas profundas. Na superfície tem ventos que balançam o barco, são lutas e tribulações. Quando saímos da superfície e resolvemos mergulhar mais profundo, é onde encontramos a paz que excede todo o entendimento, o sossego e refrigério para as nossas almas. E muitas famílias serão restauradas por meio de você encontrar esse lugar de paz dentro do seu interior. Muitas famílias serão restauradas por meio de você encontrar esse lugar de paz no seu interior. Passe tempo cuidando de você. Passe tempo se conhecendo. Passe tempo encarando as suas dores. Dores que você não quer nem ver. Você prefere fingir que não tá aí, mas tá aí. Tá sangrando. E eu peço que você tenha essa coragem, segure na mão do Espírito Santo e enfrente as suas realidades, as suas mazelas, mas que você deixe o seu eu ser autêntico e ser lapidado. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. E Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar vidas através desse vídeo. Que o Senhor venha curar vidas, famílias através desse vídeo. E que o Senhor venha dar coragem para essa pessoa mergulhar no seu Jordão e alcançar o ponto de cura. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço na certeza, Pai, que o Senhor me ouviu. Na certeza que esse milagre irá alcançar essas vidas que estão me ouvindo. Muito obrigado, Jesus, por existir. E muito obrigado por me salvar, por me lavar, por me libertar, por me desacorrentar dos meus medos, dos meus traumas, das minhas decepções do passado. Estes eram os meus demônios que me esmagavam por dentro. Lógico que tem os demônios por fora, mas esses demônios internos, eles me assustavam muito mais. Que o Senhor venha me ajudar a encarar essas decepções dolorosas, que eu chamo de demônios internos, né? Para que eu possa vencer os demônios externos. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor.